Salve, salve, galera! Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Tributologia. Esse é o programa número 266 que vai ao ar no domingo, dia 29 de junho de 2025. O mês acabou, senhoras e senhores. É o último Tributologia do mês de junho, acabou o primeiro semestre. E você já fez aquilo que você queria esse ano? Já atingiu os seus objetivos esse ano? Ainda dá tempo. Fica tranquila que ainda dá tempo. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, pessoal. Hoje eu quero comentar a ADI 7839. Essa discussão que nós temos no Brasil hoje acerca da majoração do IOF pelo governo federal e a briga política que isso virou, né? O governo federal efetivamente publicou, né, os decretos 12466, 12467, 12499, que efetivamente majoraram o IOF em diversas operações. Só que o Congresso Nacional, na briga, decidiu derrubar todos esses decretos e publicou o Decreto Legislativo 176 de 2025. E no Decreto Legislativo 176 tornou sem efeitos todos os decretos do governo federal. O PSOL, então, ingressou com a ADI 7839. Quem vai relatar é o ministro Gilmar Mendes. O PSOL defende aqui as medidas tributárias do governo, o aumento da carga tributária do governo, e eu não vou emitir opinião política sobre o assunto, mas o PSOL alega na sua ação, eu li a inicial, que o decreto presidencial não tem absolutamente nenhum vício, né? E que o decreto presidencial ele efetivamente ele se limita a exercer a competência que está prevista na Constituição para alteração das alíquotas do IOF. Veja, num ponto, eles têm razão. De fato, o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, autoriza que o governo federal altere por decreto, por ato do Poder Executivo, de qualquer membro do Poder Executivo, as alíquotas do IOF. Mas por que isso? Porque o IOF é um imposto extrafiscal, ele é um imposto interventivo, ele é usado para interferir na economia. Por toda hora eu estou chutando aqui o apoio de pé. Gente, quem sabe fazer ao vivo, né? Estou gravando aqui, não vou refazer porque eu chutei o apoio de pé. Então, voltando. Recapitulando aqui, porque até eu me desconcentrei. Qual é a história da ADI 7839? O Decreto Legislativo 176 de 2025 revogou os decretos 12466, 12467, 12499, cancelando o aumento do IOF no Brasil. A alegação principal do PSOL é que o decreto do governo não é um decreto que extrapola a sua competência, a sua atribuição, né? E nesse caso, como há uma separação de poderes, esse decreto do legislativo ele viola a separação de poderes e efetivamente viola a previsibilidade tributária, tá? O PSOL cita vários precedentes, tá? Que decretos legislativos foram derrubados. A ADI 5744, que foi um caso mais do Distrito Federal especificamente, né? Cita ADI 7827, enfim. O fato é, nesse caso concreto, gente, nós temos uma discussão muito boa. Porque, veja, existe uma crise política grande em que o Congresso bateu no governo federal. O governo federal, ele pode optar por resolver politicamente ou ampliar, aprofundar essa briga política. Porque uma vez levado ao judiciário, você traz o judiciário para a briga política. Porque a decisão aqui é óbvio que ela pode ser dada de forma mais técnica ou menos técnica. Eu vou dar minha opinião sobre o assunto bem sincera e honesta de forma muito técnica. Eu acho que a ADI, promovida pelo PSOL, ela deve ser improcedente. Por quê? Eu concordo que o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição fala que o governo federal pode alterar a alíquota do IOF por ato administrativo. Isso está lá, está expresso, não tem como discordar. Mas espera aí, qual é a finalidade do IOF? O IOF é um imposto extrafiscal. O IOF é um imposto utilizado para interferir na atividade econômica. Ele não é meramente arrecadatório. O que o governo está fazendo é extrapolar aquilo que
a Constituição lhe entregou como poder legislativo. E o poder legislativo está fazendo o quê? Controlando essa extrapolação do governo federal. O poder legislativo, ele é o fiscal do executivo, é o sistema de freios e contrapesos. O poder legislativo, cabe a ele, quando percebe que o poder executivo está extrapolando aquilo que ele está fazendo, controlar, para que o poder executivo não extrapole a autorização da Constituição para que legisle. Então, no final das contas, o sistema de freios e contrapesos está funcionando muito bem. O que eu acho estranho é quando o executivo faz o que quer e o legislativo não fala nada. Porque aqui há uma extrapolação, sim. O IOF, o Imposto de Operações Financeiras de Crédito, Câmbio, Seguros e Valores Imobiliários, é um imposto interventivo, é um imposto extrafiscal. A sua finalidade é interferir na economia. Se o governo fizesse a majoração das alíquotas com base em uma política econômica, dizendo, olha, eu vou aumentar a alíquota do IOF sobre o câmbio porque tem muita divisa indo embora do Brasil, eu quero segurar a divisa. Eu vou aumentar o IOF sobre o crédito porque efetivamente eu quero controlar a inflação. O crédito está muito barato no Brasil, o juros está 1. Não é esse o cenário. A Selic no Brasil está 15, ninguém pega empréstimo em banco com menos de 3, 4%. Você aumenta o crédito para a empresa, o custo do crédito para a empresa, ela vai quebrar. Então preste bem atenção. O que o governo fez com o aumento da alíquota foi usar o IOF como instrumento de arrecadação e não instrumento de intervenção na atividade econômica. E é exatamente por isso que está errado. É exatamente por isso que o decreto legislativo que cancelou o decreto presidencial deve ser reconhecido como válido. E na minha singela opinião, é esse o caminho que o STF vai adotar. Por quê? Caso contrário, o STF vai desvirtuar todo o nosso sistema tributário e fazer com que o imposto interventivo passe a ser arrecadatório. E aí você tem um perigo muito grande. É uma carta branca que é dada ao executivo para ele fazer o que ele quiser. Até mesmo violar o princípio do não confisco. Então, assim, particularmente, senhoras e senhores, eu tenho uma opinião pessoal sobre o assunto. E essa opinião pessoal é jurídica, meramente jurídica. Essa lei do PSOL não tem chance de, juridicamente, ser bem sucedida. Se o governo federal conseguir uma decisão favorável, se o PSOL conseguir uma decisão favorável, aí eu vou duvidar profundamente da técnica da decisão e adotar talvez um viés mais consequencialista que o judiciário tem adotado recentemente. Decisões com viés mais político, cujo objetivo é proteger o orçamento público. Que também é lógico, que também é viável, tá? Tá valendo, beleza. Foi por esse caminho, ok. Mas juridicamente, o decreto legislativo está muito correto, porque o executivo extrapolou e muito essa alteração de alíquota com a finalidade meramente arrecadatória. Bom, fica aí meu comentário. Veremos as cenas do próximo capítulo. Se você gostou, dá o seu like, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse debate, que é um debate muito importante para o Brasil, tá? Esse IOF pode ser muito impactante negativamente para a economia e, ao mesmo tempo, que a ausência do IOF pode impactar o orçamento público. Ou seja, é uma decisão difícil. Eu julgaria sem muita dificuldade, sendo bem honesto, da forma técnica. Não pensaria no orçamento nesse momento, não. Afinal de contas, o executivo precisa aprender a cortar despesa, né? Enfim, pessoal, até semana que vem com mais Tributologia. Um beijo!